Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Tratar as coisas como elas o devem ser equivale a tratar os bois pelos nomes como soe dizer-se. Daí algum português mais vernáculo ou ligeiro que vou utilizar hoje e aqui. Aceitei ser um dos cronistas ou protagonistas deste painel porque o amável convite da Rádio Lafões levava ou trazia consigo a seguinte mensagem ou recado: opinar sobre assuntos ou temas de São Pedro do Sul, ou mesmo nacionais, desde que estes tenham reflexos ou repercussões locais. Sinceramente, creio poder gabar-me de ter cumprido até à data aquele desidrato, posto que, e com toda a humildade o refiro, as minhas opiniões ou crónicas representem um olhar muito subjetivo e até muito limitado, confesso, das coisas, aqui e ali salpicado por um suposto saber de experiência feito, em função do conhecimento da realidade sampedrense, quer por via do exercício das funções profissionais, quer por via do desempenho de funções políticas e autárquicas, tudo como é do conhecimento geral. Fico, todavia, muito preocupado, se não mesmo revoltado ou chocado, que, sobretudo, alguma gentalha, e abro aqui um parênteses, que bem conheço até pelos pormenores visuais que não me escapam, e a quem qualquer dia me dirigirei pessoalmente, de preferência até em público, e fecho parênteses, se refugia em não mais de 2 a 5 minutos para arranjar e insistir em perfis falsos, quais fantasmas, meia dúzia tanto, para facebookar, escondendo cobardemente o verdadeiro nome e o retrato, não para contra-opinar, para dizer a sua versão diferente da minha, para o reconhecimento dos ouvintes, ou para concordar com a versão ou comportamento do Sr. Presidente da Câmara, do seu Vice-Presidente, de qualquer vereador, como, por exemplo, para concordar com o abate da sequoia, com o circunstancialismo local para o cântido do arreio às calças, com a redução da dívida em 2 milhões de contos, melhor, de euros, sem dizer que dívida, se aos fornecedores, se aos empreiteiros, se à banca, e com que receitas correntes ou de capital e empréstimo a curto prazo por dificuldades, quiçá, da tesouraria. Para concordar ou discordar da variante, o eixo estruturante, ou com a variante a Santa Cruz da Trapa e Serrage, com a ciclovia no lugar daquela variante, com o inferno do trânsito na cidade e em várzea, com o furto anunciado de gasóleo, ou com as suspeitas que ficaram no bolso ou arquivadas pelas anunciadas e públicas desculpas, com a comenda estrangeira em placa no bairro da Ponte, etc., etc. Apenas se escondem, e ainda por cima, para me apontar, sobretudo a mim, como o mal da fita e que os senhores da Câmara são os melhores do mundo. Ou seja, se os arrotos dos que não dão a cara nem nunca fizeram nada pelo Conselho a não ser quadrilheirice e vãs subtilezas, são os zeros em tudo, se tais arrotos, dizíamos, tivessem ao menos o rótulo, a autoria, é óbvio que, vindos de quem vêm, e assim por mim definidos e por muito mais munícipes, logo concluíamos em uníssono que eles eram, pois, a forma mais perversa de elogiar em perfis. O mau, o inútil, o zero, o cobarde, que não exprime ideias, que se esconde, que não dá a cara, que não reconhece obras, factos, ideias, trabalho, mas apenas serve para dizer mal de quem opina, de quem é tido como trabalhador e honesto, está a elogiar este de uma forma perversa ou com maior ênfase. Epá,
Só dizes bem de quem é igual a ti, mau como tu. E não dizes bem de quem é bom, melhor do que tu. Que venham, pois, revelar-se. Ou então, mesmo escondendo a cara, que opinem sobre e apoiem os gestos, comportamentos e opções a que eu venho aludindo nas minhas crónicas, que não cobardemente venham a tirar a pedrada a quem não é domesticável nem se verga. O vice-presidente da Câmara, de certo, não lhes desculpará se não continuarem assim, a atacar-me, pois não são esses que o atacam a ele e à Câmara Municipal e, por isso, não merecem a ação da Justiça. Isto posto, Maquiavel, 1469 a 1527, historiador, filósofo e político italiano, de Florença, mais propriamente, que adentro o seu pensamento filosófico e político aludia a muitas contradições, também com astúcia, aproximava conceitos como o de falsas verdades e de virtuosas mentiras, e que assim estas nos desculpam a todos em determinadas circunstâncias ou condicionalismos da vida, mesmo que sejam cronistas de um qualquer painel, também e sobretudo o de discurso direto. É que por vezes consegue-se o desvio da verdade total, falseando-a aqui ou mentindo acolá, mas de modo virtuoso e por isso desculpável ou mesmo compreensível e aceitável. Assim, Maquiavel não é tão maquiavélico como o pretendem aqueles que usam esta expressão, também sinónimo de hipocrisia, astúcia, a que o nome daquele esteve associado durante muito tempo. Todavia, Niccolò Maquiavel era afinal um grande patriota e um grande escritor, cheio de astúcia, que visionou, a certa altura, imagine-se, o despotismo para pôr termo, reparem só, às tiranias locais. Dele é também o escrito da Pedra Vindo a Lume em jornal de 15/11 de 2014, onde se afirma em coerência com o já dito pensamento patriótico e rigoroso. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Ao que nós acrescentamos aqui e agora que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa ir na onda, que se deixa domesticar, amedrontar e se arreda de quem faz sombra, mesmo não havendo sol. Tudo atrás exposto arrastou-nos irremediavelmente a fazer a nossa crónica de hoje. De facto, se a nossa mãe, pai ou mesmo o nosso grande e melhor amigo tiver o azar de cair no banco dos réus, hoje chamado com mais propriedade Banco dos Arguidos, e se nós nos colocarmos no rol das testemunhas e chegando a nossa vez, querendo depor, e acabar então por nos ser perguntado jura dizer a verdade? A nossa resposta afirmativa, sim, juro, arrasta consigo uma virtuosa mentira. Virtuosa porque contra a mãe pode e deve mentir-se, objetivamente falando. Nem há ninguém que escape a esta realidade, por mais que diga, eu cá só digo a verdade, nem que seja contra a minha mãe. Como assim? Até dou comigo a perceber que há maleitas que acabam por atacar também, muitas vezes, protagonistas deste painel, que sem opinar sobre os temas ou comportamentos, mesmo as opiniões de outros, andem a rodar, a deslado, atirando aos pardais, mas para acertar num só ou em dois do bando, e acabam por defender o quase indefensável, mas fazendo o coro o dos tristes. A isto, como Niccolò Maquiavel, podemos chamar para gaudos elogiados, locais, regionais, nacionais, falsas verdades ou virtuosas mentiras, as tais que apenas pretendem esconder pedras no sapato, crises de liderança, de estratégias. Como comecei, desafio quem quer que seja a ver nas minhas crónicas algo mais do que opiniões fundamentadas, que são as minhas, mas sempre pronto a acolher ou aprender um melhor e mais fundamentado ensinamento. Façamo-lo doravante ao menos. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.